Atenção, região Nordeste, 37ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Valdomiro Pereira da Silva, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Salvador. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 37ª Conferência de Escola Dominical, 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Uma realização CGADB e CPAD. A paz do Senhor, eu sou o pastor Clayton Pomeranic e quero convidar você para o primeiro encontro teológico que está sendo promovido pela CPAD e pela CGADB. O tema geral será sobre a salvação, mas eu estarei tratando especificamente sobre o sinergismo, que é a cooperação divino-humana no processo de salvação. Nós vamos falar sobre como a responsabilidade humana e a graça de Deus cooperam conjuntamente para que aconteça a salvação do ser humano. E para além disso, nós vamos também abordar outras formas de compreender o assunto, mas obviamente vamos focar e ensinar prioritariamente sobre a forma como nós da Assembleia de Deus cremos no processo de salvação. Eu espero você lá. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Pela graça de Deus, estamos começando mais uma lição, uma aula da nossa escola dominical. Hoje o nosso tema é Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Que a bênção de Deus, que a graça de Deus esteja continuamente no seu coração. Desejo que você esteja sendo edificado e que o Senhor esteja inspirando cada professor para as aulas e aos alunos que estão acompanhando também as nossas reflexões. Nós estamos estudando os 2 livros históricos do Antigo Testamento, Ruth e Esther, livros localizados em períodos distintos. Ruth no período dos juízes e Esther no período pós-exílico, depois do exílio babilônico, já várias décadas depois do primeiro retorno de exilados. Na lição passada, nós fizemos um estudo da organização, da estrutura do livro de Ruth, da autoria, da data e da mensagem, do propósito do livro. A partir dessa lição, é importante que nós vamos nos deter
no texto narrativo do livro de Ruth. Observando que o livro de Ruth ele tem uma característica literária de ser um livro narrativo, mas dialógico, ou seja, o narrador ele dá voz aos personagens. Então isso é muito interessante no livro de Ruth. Existem narrativas em que o narrador dá menos voz ao personagem. Ele mais fala do que o personagem fez. Mas aqui em Ruth é diferente. O narrador ele dá voz ao personagem. Quando o narrador dá mais voz ao personagem, a gente consegue extrair, mais subjetividade. A gente extrai mais sentimentos que estão no relacionamento e são exprimidos, ou expressos, manifestados, exteriorizados através das palavras. Então isso é importante nessa característica bem dialogal, bem dialógica do livro de Ruth. Isso, inclusive, tem muito a ver com o título da lição de hoje. Entrelaçadas pelo amor. E como nós vamos verificar isso aqui? Vamos ver pela prática, por aquilo que elas falaram. O nosso textuário diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Veja que as palavras de Ruth aqui expressam cumplicidade, companheirismo e convicção. Por isso esse destaque da importância de que o próprio personagem esteja falando. A verdade prática diz: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Será muito evidente, ficará muito evidente ao longo da lição, extraído do que está na palavra, essas características aqui ditas. A primeira, amar sem exigir nada em troca. Tanto Noemi quanto Ruth não exigiram nada uma da outra. Aliás, Noemi, ela insistiu com Ruth para que ficasse em Moabe, porque ela não tinha o que oferecer, por já ser uma idosa, viúva, sem possibilidade de filhos. E Ruth amou-a a si mesma, ou seja, sem expectativa de receber alguma coisa em troca. Diferentemente, não foi o caso de Noemi, ou seja, Noemi também assim o fez, porque ela não insistiu para que Ruth a acompanhasse, muito pelo contrário, ela foi desprendida, ela renunciou a essa possibilidade. E isso é que faz gerar relacionamentos fortes e duradouros. Isso será destacado na lição de hoje. Só apresentando a estrutura da lição, no ponto 1, a proposta de Noemi. No ponto 2, a convicção amorosa de Ruth. E no ponto 3, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Bom, nós já fizemos, como já afirmamos, uma visão panorâmica, e agora nós vamos caminhar pelos capítulos e pelos versículos do livro de Ruth. Assim como Noemi e Ruth palmilharam a terra de Moabe e foram em busca de socorro, de alimento, retornando, no caso de Noemi, retornando para Belém, no caso de Ruth, vindo com ela para Belém, nós vamos palmilhar também, vamos caminhar junto com as personagens através dos capítulos e dos versículos desse livro. Esse livro tem uma característica literária de ser também um drama, um drama da vida real, porque aqui nós temos fome, nós temos luto, Noemi perdeu o marido, perdeu 2 filhos, Ruth perdeu o marido, Então o drama, a dificuldade dessa família é algo também assim impressionante, e nós vamos tirar muitas lições.
E uma dessas lições é a intensa mutualidade. Né? Mutualidade é quando cada um se doa para o outro e recebe isso de forma recíproca, essa mutualidade. Aliás, a mutualidade é uma das características do casamento, né? Característica doutrinária, prática, mas também característica jurídica, né? O casamento pressupõe essa mutualidade, né? Relacionamento baseado na doação, da doação pessoal. E aqui nós temos também a abnegação e uma amizade sincera. A proposta de Noemi. O contexto aqui é um contexto de perdas, né? Noemi tinha perdido o marido e também perdeu os filhos. E ela, então, decidiu voltar para Belém, né? Na lição, a gente destaca, inclusive, o significado dos nomes dos personagens, que é importante que seja destacado. Elimeleque, né, que no hebraico quer dizer meu Deus é rei. Malom, que o nome significa doença, né? E Quilion, definhamento ou definhando, né? São os significados dos nomes. Ruth, amizade, e Orfa, pescoço ou pescoço duro, né? São os significados desses nomes. Considerando que na antiguidade os nomes não eram dados de forma aleatória, né? Especialmente no caso de Malom e Quilion, entende-se que eles tinham problema de saúde, muito provavelmente, desde a infância. Por isso tiveram uma morte prematura, né? Eles se casaram, a Bíblia não diz quanto tempo eles permaneceram casados, e depois vieram a óbito, né? Morreram os dois. E aí estava agora Noemi sem o marido e sem os filhos. Naquela situação desoladora, a primeira coisa que a gente observa é que Noemi não escondeu os sentimentos, né? Os nossos sentimentos não devem ser escondidos. A gente não pode compartilhar o sentimento com todo mundo ou com qualquer pessoa, mas com algumas pessoas os sentimentos devem ser compartilhados. Veja que Jesus, quando estava no Getsêmani, ele chamou 3 discípulos para estarem mais próximos, né? Aqueles que ele sempre chamava para estar mais próximo dele em alguns momentos especiais, Pedro, Tiago e João. E a esses ele disse, olha, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Como é bom quando nós temos pessoas com as quais a gente possa contar, pessoas em quem a gente possa confiar. Verdade é que nós vivemos um período de muita crise na formação de amizades, né? Porque não é muito fácil construir amizades, porque uma amizade verdadeira é baseada na doação, na reciprocidade, na confiança, na capacidade da pessoa não utilizar informações, nada que ela tenha em momentos de adversidade ou de desentendimento. Às vezes se entabula uma amizade com uma pessoa e quando aquela amizade estremece, né, o pseudo-amigo, né, se utiliza de tudo aquilo que ele pode talvez ter obtido em algum momento de confidência, né, para prejudicar a pessoa. Então isso faz com que os relacionamentos muitas vezes sejam superficiais. Mas no relacionamento de Noemi e Ruth, nós vamos verificar algo muito diferente disso. Uma outra coisa muito importante aqui, para a gente destacar na vida de Noemi, é que ela expressou os sentimentos, mas ela não explorou os sentimentos, né? Mesmo estando naquela situação, quando ela ouviu dizer, né? O versículo 6 diz assim, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então ela tomou uma atitude, ela perdeu o marido, perdeu os filhos, estava desolada, só que olha aqui a expressão, o verbo, então se levantou. Então mesmo assim ela teve atitude de liderança, né? Se levantou com as suas 2 noras. Então no primeiro momento, as 2 noras começaram a viagem de volta. Então a gente aprende aqui com Noemi que as nossas emoções não podem nos paralisar.
mesmo que a gente esteja emocionalmente abatido, nós temos que cumprir os nossos deveres, né? Levantar pela manhã, né? Cuidar da nossa parte, do nosso devocional, do higiene pessoal e fazer a nossa tarefa. Nós temos que fazer o que tem que ser feito a cada dia. Nós não podemos viver ao sabor das nossas emoções, até porque as nossas emoções às vezes são voláteis, né? E nós não podemos deixar que os nossos sentimentos prevaleçam. Nós temos que pedir a Deus que nos capacite, oriente o nosso intelecto, o nosso pensamento e fortaleça a nossa vontade, para que com o intelecto, com o entendimento dirigido por Deus e com a vontade robustecida, a gente prevaleça sobre os sentimentos. Porque o sentimento é um dos 3 atributos da nossa alma, né? Que são sentimento, vontade ou volição e razão. Então nós temos que raciocinar e ver o que a gente precisa fazer e, com vontade, tomar atitude. Foi o que Noemi fez. Quando ela ouviu dizer que tinha pão em Belém, ela se levantou. Então ela tomou uma atitude. Como a Bíblia diz, né? Tirou força da fraqueza. Inclusive a Bíblia fala disso, o escritor aos Hebreus, né? Diz que os juízes, os heróis da fé, tiraram forças da fraqueza. Não só os juízes, outros heróis da fé, que estão listados lá em Hebreus 11. Então isso é muito interessante. Ela não explorou o sentimento dela, né? Com autopiedade ou autocomiseração. Isso é uma fraqueza. Quando a pessoa está passando por uma crise, então ela explora os seus próprios sentimentos, né? Ela se alimenta das suas próprias fraquezas. Então essa autopiedade, essa autocomiseração, esse vitimismo não ajuda ninguém. Não é negar os sentimentos, mas é saber tratar, conviver com esses sentimentos. Porque os sentimentos mudam com o tempo. Então a gente tem que tomar a atitude que tem que ser tomada naquele dia, cumprir os deveres daquele dia, né, que nós temos que tomar. Então, aqui a Noemi se levantou para empreender viagem. Muito interessante a gente considerar também o aspecto geográfico. Nós já fizemos referência a isso, mas não é demais repetir. Os planaltos de Moabe, os campos de Moabe, ficam a uma altura de mais de 1.400 metros acima do nível do Mar Morto. Sabemos que o Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra. O Mar Morto fica a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, ou dos demais mares. Então é um mar abaixo do nível do mar. E do Mar Morto para Moabe, em torno de mais de 1.400 metros de altitude. E do Mar Morto para Belém, né, aproximadamente 1.100, quase 1.200 metros de altitude. Então ela teria que descer dos planaltos íngremes, imagina naquele tempo. Ainda hoje, muitos campos de Moabe são desérticos, né? Assim como as terras de Israel, naquela região do Mar Morto, né? A oeste do Mar Morto, onde está Israel, e a leste, onde está Moabe, são regiões desérticas, né? Porque ali passa próximo da região de Jericó, né? Jericó, na verdade, está um pouco mais ali para oeste, né? E enquanto que Belém está um pouco mais a noroeste, né? A noroeste. Então, ela teria que descer, passar pelo Vale do Jordão e subir. Uma viagem de 120 quilômetros aproximadamente, talvez mais, para uma mulher idosa, mas ela tomou aquela atitude. Então, isso aqui é muito importante a gente considerar. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Talvez você esteja enfrentando alguma dificuldade na sua vida, talvez o seu aluno esteja enfrentando alguma dificuldade. Mas a graça de Deus, porque o que moveu aqui Noemi foi a esperança, né, na provisão de Deus. Diz assim, ela soube que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Então ela saiu na esperança de que ela alcançaria provisão lá em Belém. Então isso é importante, a gente ir para a casa de Deus sabendo que lá tem provisão, que Deus vai garantir a provisão
que nós precisamos. O terceiro subtópico desse primeiro ponto ainda fala sobre manipulação emocional, sem manipulação emocional. No primeiro momento, Noemi disse para que as duas noras voltassem. Nenhuma delas quis voltar, nem Ruth e nem Orfa. Choraram e permaneceram com elas e vamos caminhar. Mas ela voltou a dizer: minhas filhas, voltem, eu não tenho como. Ainda que eu tivesse marido hoje, vocês iriam esperar que meus filhos crescessem, eu não posso lhes dar filhos. Voltem para a sua família, voltem para o seu povo. E Orfa abraçou a Noemi e voltou. E então Noemi fala para Ruth: faça o mesmo que a sua cunhada fez, volte. E ela disse: olha, aí eu uso aqui a expressão de Ruth. Disse, porém, Ruth: não me instes, ou seja, não insista comigo para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que queremos destacar aqui? Que Noemi, ela poderia ter dito: minhas filhas, eu quero que não me deixem, fiquem comigo, eu estou voltando para Belém, vocês vão me deixar aí só. Ela não fez isso. Ela pensou primeiro nas noras. Minhas filhas, voltem, vocês podem voltar, vocês são jovens. Ou seja, ela assumiu a condição dela. Isso é muito importante que a gente considere nesse aspecto emocional. Nós temos que assumir as nossas próprias condições. Nós precisamos assumir as nossas próprias condições. Isso agrada a Deus quando nós assumimos. Aliás, Noemi vai dizer lá na frente: olha, Deus, a mão do Senhor, se descarregou contra mim. Então ela estava aqui dizendo, fica implícito aqui, que ela estava reconhecendo que tinha cometido um erro, juntamente com Elimeleque. Dá para a gente entender isso aqui. De qualquer maneira, ela está admitindo a própria responsabilidade e não imputando isso a outras pessoas. Por vezes, não é raro, que muitas pessoas não vençam as dificuldades porque ficam procurando culpados, não assumem as suas próprias responsabilidades. Isso tem sido, infelizmente, muito comum. Existem ideologias, inclusive políticas, sociais, econômicas, construídas nesse tipo de sentimento. Mas quem serve a Deus precisa assumir as próprias responsabilidades diante de Deus. E isso no relacionamento é muito importante, porque se Noemi tivesse insistido com Orfa e com Ruth, não teria descoberto duas coisas. Primeiro, que a convicção de Orfa não era tão forte. Podemos dizer que Orfa é como aquele crente emocional. Ele se emociona, mas na hora que vai encarar a dificuldade, ele se ausenta. Ruth não. Ruth não tinha só emoção. Ruth tinha convicção. E isso na nossa vida cristã, isso é importante. Tem muitos momentos da vida que Deus testa a nossa convicção. Ele quer saber se nós estamos convictos da nossa decisão. E Ruth estava convicta da decisão dela. Então isso é muito relevante. E aí o que acontece? Noemi conseguiu extrair de Ruth o que estava no íntimo dela. Se ela ficasse manipulando as emoções de Ruth, talvez Ruth poderia vir por um sentimento de piedade. Eu vou com a minha sogra, porque ela já está muito velha e tal. Então, isso é importante, já que estamos falando de sogra, as sogras não se vitimizarem diante das noras. Tem a necessidade, relatem a necessidade, mas não se vitimizem. Por quê? Porque a nora precisa ajudar a sogra por vontade própria, porque tomou a decisão, porque reconheceu, por abnegação, por disposição, por convicção, porque isso agrada a Deus. Então isso vai fazer com que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. Ninguém vai ficar reclamando porque cada um tomou a decisão por vontade própria. Então isso é importantíssimo.
Na lição aqui nós tratamos inclusive da questão infantil. Existem crianças, né, que estão manipulando os pais emocionalmente. Faz uma manipulação emocional e os pais fazem tudo o que as crianças querem e as crianças dominam os pais emocionalmente, né? Então, isso aí, criar uma criança assim é criar respeitosamente um adulto emocionalmente doente. Uma pessoa cresce emocionalmente doente. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Isso é muito importante. O segundo ponto, a lição trata da convicção amorosa de Ruth. Aqui o foco, então, agora é na atitude de Ruth. Primeiro ponto, nós enfocamos a atitude de Noemi. Ainda que falamos de Ruth, mas o enfoque mais foi Noemi. No segundo ponto, importante que a gente enfoque aqui a atitude de Ruth. E Ruth demonstra uma convicção amorosa. Ela estava apegada a Noemi. Agora é importante também fazer uma referência aqui, que Noemi, ela foi uma grande educadora. Ela foi uma mulher extraordinária, porque ela construiu esse bom relacionamento, né? Então ela estava agora colhendo aquilo que ela tinha plantado. Quando ela recebeu Ruth como nora, né, e fez dela parte da sua família, isso fez com que agora houvesse essa reciprocidade. Então, Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth, né? Já Ruth, mesmo com a insistência da sua sogra, ela permaneceu convicta, né? E fez essa declaração de fé, porque aqui não era apenas uma questão pessoal. Quando Ruth diz assim, aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Era muito comum, nesta época, que a inclusão de uma pessoa ou a inserção de uma pessoa a um povo importasse necessariamente também, não por obrigação, mas uma coisa estava ligada à outra, na aceitação do Deus daquele povo. E é evidentemente que prevalecia mais aqui a fé no Deus de Israel e a disposição, portanto, de fazer parte do povo da aliança, porque Israel era e é o povo da aliança. Então, Ruth certamente ouviu e viu a fé de Noemi e agora estava crendo no Deus de Noemi, né? Era através de Noemi, do povo de Israel, o povo de Noemi, que Ruth estava crendo no Deus de Noemi. Aí a gente volta a pensar sobre aquele fator missionário da nação de Israel, que, aliás, é o que mais Deus quer de nós também, né, agora na nova aliança. O maior testemunho, a maior pregação que nós podemos fazer é demonstrar que Deus está em nós, é vivenciar, né, essa presença de Deus no nosso caráter, nas nossas atitudes. Por isso Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, para que as pessoas tenham também vontade de servir o Deus que nós servimos. Então, às vezes, se falamos muito, mas agimos contrariamente, as nossas atitudes desfazem tudo aquilo que nós pregamos. Amizade na adversidade, né? A amizade de Ruth. Ruth demonstrou aqui companheirismo e comprometimento, né? Diz assim, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu. Ou seja, eu serei sua companheira pela vida toda. Que coisa importante isso aqui. Nós estamos vivendo, não só agora, né, mas Jesus prenunciou tempos difíceis no final, e os apóstolos, né? Nós viveríamos momentos de esfriamento do amor, homens amantes de si mesmos. Então, esse tipo de comprometimento, de companheirismo, aí a gente volta a falar nos vínculos familiares, a partir do casamento, a partir da aliança dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, ter esse grau de companheirismo. Onde quer que pousares à noite,
Ou seja, pode ser um local inóspito, difícil, ali pousarei eu. E onde quer que morreres, morrerei eu, ou seja, eu vou contigo até o final. Então isso aqui é muito importante, isso é uma mensagem muito forte contra o individualismo. E a pergunta que se faz, nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Nós, inclusive, eu acho que é uma reflexão a ser feita também, nós estamos tornando os nossos relacionamentos muito superficiais e vulneráveis. E as redes sociais, inclusive, estão contribuindo muito, né? Estão nos afastando das pessoas. Hoje as pessoas acham que têm muitos amigos nas redes sociais. Você pode perceber a importância desse tema? É relevante porque nós temos que ter muito cuidado com as redes sociais, né? São importantes, naturalmente, nos conecta com as pessoas, mas são ilusórias, ao ponto de nos vender uma ideia de que temos muitos amigos, muitos relacionamentos, mas esses relacionamentos estão ficando cada vez mais frios e distantes, porque não são talhados através de um companheirismo e um comprometimento. E o exemplo de Ruth e Noemi nos fala de maneira muito eloquente sobre esse assunto. Caminhando para o encerramento da nossa aula de hoje, quero sugerir alguns destaques. Quando falamos aqui de amor prático, no segundo tópico, é importante ressaltar que Ruth não apenas disse que amava Noemi. Quando ela chegou até Belém, ela se dispôs a ir para o campo e respigar e catar espigas, as espigas que caíam, né, de cevada ou de trigo, eram as duas colheitas que eram feitas naquele tempo. Então, foi um amor prático. Então, o amor ele tem que ser praticado, né? Não pode ficar apenas verbal, né? E uma outra coisa importante aqui, que a lição destaca, é que esse princípio do respigar nos mostra como a lei de Deus é perfeita. O rico, o dono do campo, não podia colher tudo, tinha que ficar aos cantos da sua lavoura e não podia catar aquilo que caía ao chão, para que os pobres pudessem colher. Só que os pobres teriam que vir ao campo e trabalhar duro para colher as espigas. Então aqui nós temos, nessa lei, duas coisas muito claras. A Bíblia não sanciona o comunismo, que é a ajuda, o incentivo do ócio. A Bíblia valoriza o trabalho, então o pobre tinha que ir ao campo para colher as espigas. Mas a Bíblia também não sanciona o capitalismo voraz, o capitalismo selvagem, porque o rico não podia reter tudo para si. Ele tinha que trabalhar, administrar a riqueza dele de maneira a permitir que os pobres, trabalhando, também obtivessem o seu alimento. Isso é muito importante. E nos dias que nós estamos, inclusive, vivendo, de tanto debate ideológico, é importante a gente considerar isso aqui. E não abraçar nenhuma ideologia de maneira apaixonada, mas perceber que a palavra de Deus está acima de qualquer ideologia de sistema político ou econômico, porque a palavra de Deus tem leis perfeitas, mas as ideologias humanas são imperfeitas. É evidente que um capitalismo ele tem muito mais vantagem, porque ele é meritocrático, ele valoriza quem trabalha, quem aplica, né, quem se dedica, mas ele também não sanciona a prática de um capitalismo selvagem. Então esse ponto é interessante e essa lei do Antigo Testamento ela é fundamental para essa lição aqui de vida, de ética, inclusive, e de teologia do trabalho. Concluindo a nossa aula de hoje, o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, ou seja, em um mundo que as pessoas estão olhando mais para si, somente para si mesmas em muitos casos, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. Inclusive, por isso que o nosso tema desse trimestre tem a ver com a família, o Deus que cuida da família. E Ele quer nos usar como instrumentos seus
para abençoar as nossas famílias. E o segundo ambiente em que esse amor deve ser praticado é a nossa igreja local, sem prejuízo de outras áreas onde Deus queira nos usar para também manifestar esse amor altruísta. Que Deus nos abençoe, que Ele possa encher o nosso coração deste amor por sua graça e misericórdia. Uma boa aula para todos, em nome de Jesus.